Hoje eu vou falar sobre o Humanzé, tá? Que seria, né, que em inglês eles falam do Human Z, seria um híbrido entre humanos e chimpanzés. Será que isso já aconteceu? Será que a gente tem evidências de que isso aconteceu? E isso é uma coisa que me perguntam muito, porque falam, se humanos e chimpanzés são tão próximos, se o DNA é tão próximo, por que não acontecem híbridos? Que nem a espécie do cavalo e a espécie do burro que conseguem gerar híbridos. Então por que a gente não ficou sabendo disso ainda? Bom, vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, o Igor está com uma promoção na Doppel, tá? Doppel camisetas de cunho científico, né? Como vocês já estão careca de saber aqui no meu canal. Essa daqui é do Jurassic Park. Tem uma do Jurassic Park normal e tem uma com a minha cara também, tá? Que tá lavando, então eu não consegui pegar. A promoção agora são as canecas. A gente tem canecas finalmente, né? Muita gente tem cobrado caneca por muito tempo aqui na lojinha do Pirula. E as canecas agora existem, elas estão todas com caras de cientistas, são os mesmos desenhos das almofadinhas, né, que você também pode comprar na Doppel. E você tem a promoção agora, que são, você leva 3 camisetas e ganha 2 canecas, tá? Você ganha de presente as canecas, você coloca 3 camisetas na gôndola, 2 canecas na gôndola, e na hora que você for pagar, o preço das canecas já é descontado e você ganha de presente. Então eu espero que vocês gostem das canecas, tá? Que eu achei uma ideia muito legal, tem inclusive algumas das estampas aqui da loja do Pirula, e o Igor está ajudando algumas instituições de caridade com uma parcela da grana, né, que vocês dão para ele, né? Você pode até escolher qual instituição de caridade você quer ajudar. E, obviamente, tem uma também que ele ajuda bastante, que é a instituição Pirula, né? Quando você compra uma camiseta da DOP, você me ajuda um pouquinho aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos falar agora sobre o Human Z, né? Sobre o Humanzé. E eu queria começar contando a história do Oliver, que é uma criatura muito simpática, e essa é uma história que eu contava junto com o Yuri nos nossos primeiros cursos de evolução, ainda presenciais, né? Porque ela é muito interessante, é uma história triste até, né? Tem um lado trágico dela, que é justamente o fato do Oliver ter, enfim, sido exposto de uma maneira como se fosse um circo bizarro, né? Um circo dos horrores. E depois me surpreendeu muito quando eu li aquele livro do Richard Dawkins, A Incrível História da Evolução, A Maravilhosa História da Evolução, né? Que em inglês é The Tale of Evolution, se não me engano, que é aquele livro com a capa vermelha, em que ele, justamente no capítulo que ele vai falar sobre a evolução dos hominídeos, ele comenta sobre o caso do Oliver. Eu fiquei muito surpreso de saber que eu e o Richard Dawkins tínhamos ideias parecidas sobre recursos didáticos. Isso é uma coisa muito legal. Não estou, obviamente, dizendo que o Richard Dawkins plagiou a gente, porque ele não tinha como saber, mas foi uma convergência de ideias bem interessante. Pois bem, quem é o Oliver? Bom, o Oliver nasceu no Congo, ou pelo menos ele foi comprado lá no Congo, em 1970, pelo casal Frank e Janet Berger. Eles começaram a usar chimpanzés e a treinar esses chimpanzés para fazer propagandas, comerciais, etc., né? Usar eles nessa parte do mercado. E eles perceberam que o Oliver era um macaco bastante diferente, porque ele andava em pé, ele tinha o rosto mais claro, né? E assim, a cabeça dele tinha um formato diferente, as orelhas eram mais para cima. Esse lance de ter o rosto mais claro é bastante comum em chimpanzés mais jovens, né? Você vê que a partir do momento que eles vão envelhecendo, a pele dele vai ficando mais acinzentada, né? Mas chimpanzés mais jovens, adolescentes e eventualmente alguns chimpanzés adultos continuam com o rosto mais claro, com a pele clara. Só que, no caso do Oliver, era meio estranho, era uma palidez esquisita e ele andava em pé. Ele só andava em pé. É óbvio que alguns chimpanzés conseguem andar em pé livremente, né? Mas eles não se locomovem assim de maneira confortável. Então, eventualmente, você vai ver vídeos na internet do chimpanzé carregando alguma coisa. Quando ele vai carregar alguma coisa, ele tem que liberar as mãos. Então, ele anda em pé, assim, para poder carregar e transportar algo. Quando ele precisa vadiar um lago, né, ou algum pântano, ele precisa ficar em pé para não cair. Mas, geralmente, os chimpanzés andam com os nós dos dedos no chão, né? Chimpanzés e gorilas andam com os nós dos dedos. São quadrúpedes, né, em sua maior parte do tempo. Ou andam, né, de galho em galho. Então o Oliver preferia andar em pé. Ele tinha essa predileção por andar em pé, ele achava que isso, sei lá, era mais prático ou mais prazeroso para ele, que é uma coisa bastante rara que nunca tinha sido vista. Mas uma coisa que chamava muita atenção é que ele preferia a companhia dos humanos do que a companhia dos chimpanzés. Então isso levantou a hipótese para esse casal Berger, que é um casal que, enfim, tinha essa profissão, mas nunca não eram estudados no assunto, de achar que era um híbrido de humano com chimpanzé, né? Então alguém lá na África teria carcado uma chimpanzé fêmea, né? Ou, enfim, alguma mulher tenha sido pega por um chimpanzé macho,
e tendo gerado ali uma prole misturada ali, né, um híbrido. E aí o que acontece? O Oliver ele acabou ganhando muita atenção da mídia, porque essa história de que ele seria um possível híbrido de humano com chimpanzé ficou, enfim, bastante na boca do povo, e a galera queria ver o Oliver, queria saber como ele era. O pessoal fez várias filmagens do Oliver, vocês vão ver aí, eu vou passar várias delas que existem, ainda que muitas estejam com uma qualidade duvidosa, por causa da época, né, nos anos 70, e sempre reportando as mesmas coisas. O Oliver preferia a companhia dos seres humanos, ele não gostava de ficar com outros chimpanzés, ele não se dava bem com outros chimpanzés, e sempre andando em pé. Não gostava de andar com os nós dos dedos no chão. E aí o que acontece? Quando o Oliver atingiu a maturidade sexual, ele não se interessava pelas chimpanzés fêmeas. Ele passou a se interessar pela senhora Berger. Ela percebia que ele estava sempre querendo abraçá-la, ficar perto, etc. Até que em determinado momento, um dia, né, ele ficou muito agressivo e ele tentou montar de fato na senhora Berger, e aí acabou a discussão. Eles falaram: a gente não pode mais ficar com esse chimpanzé aqui, porque ele é muito perigoso agora, né, tá atentando contra a nossa segurança. Aí um amigo da família, que era um pianista, falou assim: eu compro o Oliver de vocês. Só que junto com ele apareceu um advogado de Nova York que também estava interessado no Oliver, que chamava Michael Miller. E o interessante é, por que vocês podem imaginar que duas pessoas se interessariam em comprar um chimpanzé? Porque todas elas, tem um documentário da Discovery de 2006, tá? Eu vou usar trechos dele aqui, inclusive. E todas essas pessoas que encontraram o Oliver disseram que sentiram algo diferente. O olhar do Oliver, o jeito de se mexer do Oliver, a maneira de interagir do Oliver era estranha, era diferente, era algo humano demais. E por isso esse encanto, esse fascínio por ele, etc. O Michael Miller acabou sendo acusado de usar de explorar o Oliver, né? De explorar ele midiaticamente, porque ele aceitou um acordo para levar ele para o Japão, em que foi feito um circo em volta do Oliver, uma coisa até bastante ridícula. Enfim, uma coisa daqueles programas bem sensacionalistas. Os japoneses também fizeram uma análise da estrutura óssea do Oliver, né, dizendo que ele pisava com os pés mais para dentro do que um chimpanzé quando andava ereto, indicando que talvez ele realmente tivesse uma diferença ali nas articulações e tal. E eles fizeram um teste genético no Oliver lá no Japão, que foi basicamente uma contagem de cromossomos. O que acontece? Os chimpanzés têm um cromossomo a mais, entre aspas, do que os humanos, tá? Então os humanos têm 23 pares de cromossomos, enquanto os chimpanzés têm 24 pares. Só que, do ponto de vista de sequência genética mesmo, de DNA, na verdade o que acontece é que um dos cromossomos humanos, se não me engano o cromossomo 2, ele na verdade são dois cromossomos fusionados, né? Então é um cromossomo com formatão de X, bem grande, sendo que nos chimpanzés é o mesmo cromossomo, só que dividido em dois, com um braço bem compridão assim e o outro braço bem curtinho. Se você fizer o sequenciamento genético do nosso cromossomo 2, você vê inclusive os dois centrômeros, né? Aquelas duas áreas onde se encontra o X dos braços do cromossomo, mostrando que é indubitável, assim, não há questionamentos de que nós temos, então, dois cromossomos fusionados no nosso cromossomo 2, se não me engano é o 2, e os chimpanzés têm isso quebrado no meio. E os japoneses, na época, chegaram e falaram que o Oliver tinha 47 cromossomos em algumas células, não em todas, em algumas, indicando que ele estaria, a meio caminho entre o humano e o chimpanzé, o que não faz nenhum sentido, na verdade, porque significaria que ele teria um cromossomo não homólogo, enfim, uma coisa meio bizarra, se fosse o caso. O Michael Miller voltou depois, né, ele disse se arrepender de ter feito tudo isso daí com o Oliver no Japão. Ele também negou todas essas acusações de exploração do bicho, porque ele falou assim: eu mais gastei dinheiro do que ganhei, não tive nenhum lucro com esse tipo de atividade. E aí, quando ele não tinha mais condições de ficar com o Oliver, ele doou o Oliver para um tipo de zoológico chamado Enchanted Village, que ficava lá na Califórnia, se não me engano, onde ele conhecia o dono e tal, e ele tinha certeza de que ele seria bem tratado. O problema é que este zoológico, safari, sei lá o que, ele fechou pouquíssimo tempo depois, e aí o Oliver foi sendo passado de dono para dono, de santuário, de zoológico, etc., de um para o outro, e eles sempre iam fechando, ou iam mudando de dono, alguma coisa assim, até que em determinado momento o Oliver sumiu. Até que aquele pianista, que era amigo da família Berger, que tinha se oferecido para comprar o Oliver pela primeira vez, né, ficou encafifado e pensando, onde é que será que foi esse chimpanzé? Né, ele tinha aquela obsessão por esse chimpanzé e ficou procurando ele vários anos, né? Até que em 98 ele descobriu onde ele estava. O Oliver tinha estado desde 89 em uma daquelas empresas que são terceirizadas para empresas de
de cosméticos, né, que fazem testes em animais, chamado Berkshire Corporation, né, ou seja, ele ficou 9 anos ali e nunca foi usado para teste nenhum, ele nunca foi usado como cobaia. Porém, ele ficou confinado numa gaiola muito pequenininha, que limitava muito os movimentos dele, e aí esse pianista conseguiu entrar em contato com uma reserva, com um santuário de primatas chamada Primarily Primates. E esse santuário de primatas, junto com essa companhia aí de testes em animais, conseguiram fazer um acordo e 11 chimpanzés, entre eles o Oliver, foram doados para esse santuário. E é muito emocionante ver a cena do Oliver saindo de volta para a vida ao ar livre, né? Porque ele já sai andando. Ou seja, apesar da movimentação limitada que ele teve por 9 anos, de ter desenvolvido sérias atrofias musculares, ele ainda tinha condições de ficar em pé. Muitas pessoas perguntaram como é que podia ter certeza de que era o mesmo Oliver, porque eventualmente chimpanzés que fiquem confinados em ambientes muito apertados, em laboratórios, etc., como eles não podem deitar, eles são obrigados a ficar em pé a maior parte do tempo. Então, eventualmente, não é comum, mas já aconteceu, né? Já há casos relatados de chimpanzés que saem desses ambientes confinados e acabam andando só em pé por causa dessas atrofias musculares que eles sofreram, que dificulta eles andarem com os nós dos dedos, que seria a movimentação mais natural deles. Mas algumas características indicavam que era o Oliver. O rosto dele já estava mais escuro, né? Mas como acontece, como eu falei, com os chimpanzés, mas ele tinha um dos olhos esquisito, né? Ele tinha o olho direito, se não me engano, meio saltado para fora, meio vesgo, com a esclerótica branca, né? Que é uma coisa que deixa ele mais humano ainda. Também o formato da boca, o formato da orelha, tal. O pessoal meio que cruzou os dados e falou, não, esse aqui é o Oliver. E a partir de 98 ele viveu nesse santuário, ele, como sempre, nunca se deu bem com outros chimpanzés, então ele foi mantido em isolamento para não ficar completamente sozinho. Teve uma fêmea de chimpanzé que ele tolerava a presença, inclusive gostava dela. Obviamente que não tiveram nenhum intercurso sexual, né, porque o Oliver não se interessava. E ela servia meio que como enfermeira dele, porque ele foi ficando com traços de demência, foi ficando muito velho, né, perdeu os dentes, enfim, toda aquela coisa, né. E aí o Oliver viveu uma vida tranquila, né, uma merecida paz, um merecido descanso depois de uma vida tão sofrida que ele teve, né? E um astro, né? Afinal de contas, é um astro. E morreu em 2012, foi encontrado morto lá no viveiro dele, lá, né, no lugar onde ele vivia. Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fui atrás de saber o que tinha acontecido com o Oliver, né? Eu fiz esses cursos com o Yuri de 2005 até 2011 também, talvez 2012, que foi quando ele se mudou para o Canadá. O Oliver, ele estava vivo até então, e ele morreu em 2012, provavelmente com 55 anos, né, em torno disso, porque esses bichos vêm da África, você nunca sabe com que idade. Sabe-se que chimpanzés na natureza duram em torno de 45 a 50 anos, enquanto chimpanzés em cativeiro, quando bem cuidados, podem chegar, suspeita-se, até 70 anos, etc. Né? Então tudo depende também do acesso a tratamento médico, veterinário, no caso, e etc. Então, no caso, ele morreu bem, depois de uma vida bem sofrida, e ele tinha essas características que se mostraram exclusivas de um chimpanzé. E aqui eu tenho que regravar um pedaço porque eu falei errado no outro trecho lá que eu tinha gravado em casa. Foi feito, em 98, uma análise genética do Oliver um pouco mais detalhada do que eles podiam fazer na década de 70, tá? Que fizeram lá no Japão. Nessa análise, que foi feita por pesquisadores do Texas, eles estabeleceram não só a contagem de cromossomos do Oliver, etc., como também o padrão de bandeamento dos cromossomos. Isso não é um sequenciamento genético, que talvez pudesse explicar de uma maneira um pouco mais profunda, mas já vale de alguma coisa. Não encontrou nada de diferente de um chimpanzé normal. O DNA mitocondrial, eles encontraram que ele possivelmente é de uma linhagem do Gabão, que é o mais próximo, né? Não é uma mistura de humano com chimpanzé, mas tinha ali umas variações genéticas pequenas, ali algumas mutações que poderiam indicar ali alguma novidade. Mas lembrando que o DNA mitocondrial não codifica nada na formação do nosso corpo, né, e todas essas partes. Então, não dá para você dizer que uma mutação no DNA mitocondrial vai ajudar em alguma coisa. E um detalhe que o artigo original, vou deixar aqui embaixo, fala, uma coisa que eu não sabia, o Oliver tinha tido os dentes arrancados desde antes dele chegar na mão dos Berger, né, lá no Congo mesmo. Arrancaram os dentes do coitado. Então ele tinha um molar em cada ponta só, não dava para ele mastigar muita coisa, e talvez por isso ele tivesse o rosto tão estranho, né? Ele tivesse aquele rosto mais
diferentão, porque você tem a reabsorção óssea dos alvéolos, né? Toda a boca se modifica, etc. Isso pode explicar algumas diferenças faciais que ele tinha, né? Por que eu estou contando a história do Oliver e por que isso daí é relevante no que a gente vai falar agora, que eu vou comentar sobre evolução humana, sobre estudos em evolução humana? A gente sabe que a linhagem humana e chimpanzé, né, do chimpanzé bonobo, se separou em algum momento lá pelos 7 milhões de anos atrás. Eu explico isso de maneira visual naquele meu vídeo definindo o que é uma espécie. Teve até uma animação que eu encomendei, né, para justamente demonstrar esse passo a passo, né, que eu achei que ficou bastante didático, muitas pessoas me elogiaram, nem todo mundo viu esse meu vídeo do que é uma espécie, então eu vou colocar ele aqui linkado. Então, nesses 7 milhões de anos de distância, né, de separação, a gente sabe que o que diferencia a linhagem humana da linhagem dos chimpanzés é que a linhagem humana andava em pé. Os seres, as espécies que deram origem aos seres humanos, desde o começo lá dos 7 milhões de anos atrás, já andavam eretos, andavam em pé, não tinham mais o hábito de subir em árvores ou de viver em árvores a maior parte do tempo, e nem de andar com os nós dos dedos da mão no chão. Por que a gente dizia que o ancestral, né, a gente diz ainda que o ancestral andava de 4? Porque o gorila anda de 4, o chimpanzé e os bonobos andam de 4 e só a linhagem humana anda de forma bípede. Então, tecnicamente, a gente diria que, por princípio cladístico de plesiomorfia, o ancestral andava de 4, né, porque seria a característica mais antiga, né, compartilhada por ancestrais que se separaram há mais tempo, e a linhagem do ser humano desenvolveu uma característica nova que seria andar em pé. Por isso que aquela sequência que o pessoal coloca, né, da evolução humana, tá, não sei o que, tá errada, né? Porque desde o começo já a linhagem humana andaria em pé. Os primeiros representantes dessa linhagem seriam os australopitecos, que eram seres não muito mais inteligentes do que um chimpanzé, mas que andavam em pé e tinham proporções de membros muito parecidos. Tem inclusive o caso da Lucy, que é o australopithecus mais bem conhecido, né, e mais famoso. O Slow fez um vídeo muito legal sobre as novas descobertas com relação à Lucy, que provavelmente ela morreu caindo de uma árvore, etc. Tinham proporções de membros parecidas com de chimpanzés, ainda que eles não colocassem a mão no chão, pelo menos não com frequência. E depois do Australopithecus vem o gênero Homo. Esse gênero Homo, o pessoal discute quem é o primeiro representante, se é o Homo habilis, se é o Homo ergaster, o Homo erectus. E o Homo erectus seria, de fato, o ancestral da nossa linhagem, né? A gente não costuma usar o termo ancestral exatamente quando a gente está falando de evolução, né, no geral, porque a gente nunca sabe quem é o ancestral, mas quando a gente está falando de uma evolução tão curta no espaço de tempo, né, a gente está falando sei lá, 2 milhões de anos para cá, o que é bastante curto dado o estudo, né, geológico do planeta. Esses 2 milhões de anos para cá, a gente poderia dizer que o nosso ancestral seria o Homo erectus, que teria dado origem ao Homo heidelbergensis, né, que surgiu na África. Ele, saindo da África, foi para a Europa, e aí na Europa ele deu origem ao homem de Neandertal, e na África ele deu origem ao Homo sapiens, né? E depois o Homo sapiens foi para a Europa, matou a maior parte dos Neandertais, hibridizou com eles e deu origem ao povo europeu. Teria uma terceira espécie, que seria os denisovanos, que teriam ido lá para o leste também. O Homo sapiens teria ido lá, hibridizado com eles, né, em algum nível, e aí, enfim, formaria o povo asiático e tal. Essa triangulação meio que a gente é o ponto pacífico hoje da antropologia paleontológica, né, da paleoantropologia. Só que tem 2 fósseis muito particulares lá do comecinho, né, de 7 milhões de anos, 6 milhões de anos atrás, que geram certas discussões sobre essa questão da evolução humana. Um deles é o Orrorin tugenensis, tá? Orrorin, na língua de Tugen, né, que é de uma etnia lá do Quênia, né? Orrorin quer dizer homem original, ou seja, primeiro humano, alguma coisa assim. Você tem hoje cerca de 20 espécimes, ou seja, 20 indivíduos descobertos do Orrorin, e você tem evidências de que esse bicho andava em pé. Tá? Você tem o formato do fêmur, era um formato, né, de encaixe muito parecido com o nosso. Então esse fêmur indicaria que ele andava em pé, que ele seria bípede. E você tem outras características do pós-crânio. Então quando você vê essa espécie, né, esse Orrorin, você vê que ele tá bem atrás e já é bípede. Aí você fica pensando, pô, mas já logo no começo da linhagem, da divisão de humanos dos chimpanzés, ele já andava bípede, ou pelo menos, talvez algum intermediário ali. E você pensa, pô, que rápido, né, essa transição, né? Imagina 1 milhão de anos para uma transição, é uma coisa bastante rápida. Então, ou você chutava o ancestral comum entre humanos e chimpanzés lá para baixo, sei lá, 10 milhões de anos, né? Ou então você supunha que a evolução do ser humano, né, no caso da linhagem humana, foi muito mais rápida do que se pensava. E o Orrorin foi descoberto no Quênia no ano 2000, mais ou menos. 2 anos depois, os cientistas descobriram no Chad um indivíduo, né, uma espécie de hominídeo, que foi apelidada carinhosamente de Toumai, né, ou Tomé, não sei como que
se pronunciaria isso, que significa esperança de vida, e que ganhou o nome oficial de Sahelanthropus tchadensis, né? Foi encontrado no Chad, que tem 7 milhões de anos, tá? Então ele está bem ali na divisão de um para o outro, né, dos chimpanzés para os humanos. Tem aqui a arcada supraciliar gigantesca, né, gigantesca, enorme, maior até do que a dos chimpanzés, inclusive, e a gente sabe que uma das características do Homo sapiens, né, e da linhagem humana foi perder cada vez mais essas cristas supraciliares, para elas ficarem cada vez mais curtas, né? Vocês acham que eu tenho muito, mas na verdade isso aqui é tudo pelo, tá? Não é nem tão esquelético. Óbvio que você tem pessoas com essa crista um pouco maior, mas nada se compara a um homem de Neandertal, a um Homo erectus, nem a um chimpanzé, tá? Que, enfim, tinham essas cristas muito maiores. No caso do Tumei, enorme, assim, uma crista enorme, vocês vão ver aí pela foto, né? Ele tinha literalmente uma aba de osso mesmo. E você não tem o pós-crânio dele. Então você, tecnicamente, você poderia falar, a gente não sabe como é que ele anda, porque você não tem nada além do crânio, né? Você não sabia se ele andava em pé, se ele andava de quatro, etc. Porém, existe uma característica do crânio que pode indicar, com uma certa segurança, se o animal andava em pé ou de quatro. A posição do forame magno. Forame magno, no caso, vocês não sabem, é aquele furo por onde passa a medula, né? Então você tem um buraco ali na parte de trás do crânio, né? Você tem lá os côndilos, né? Que no caso de mamíferos são dois, né? Que articulam com a primeira vértebra da espinha. E você tem ali a medula que passa e o buraco, né, que liga com o cérebro, né, liga a medula ao cérebro. Esse buraco é chamado de forame magno. No nosso caso, ele é aberto para baixo. Ele abre para baixo, exatamente porque a nossa espinha vai para baixo, porque nós somos bípedes. No caso dos chimpanzés, ela abre inclinada para trás, porque eles vão andar a maior parte do tempo inclinados, né? Não é tão confortável para eles andar em pé, porque eles teriam que virar a cabeça para baixo para poder enxergar, e isso não seria confortável aqui para a região da nuca. E, inclusive, né, tem aqui um raio-x do Oliver indicando que talvez, né, até o forame magno dele fosse mais para baixo ali, né? A gente não tem como ter certeza disso. O Sahelanthropus, esse daí que eu tô falando que tem 7 milhões de anos, ele tem a posição do forame magno vertical, voltada para baixo, ou mais vertical do que de um chimpanzé, indicando que ele andava em pé, ou muito provavelmente andava em pé. Obviamente que só essa característica isolada talvez não indique muita coisa, porém, isso suscitou uma ideia muito interessante na academia, que eu, até onde eu sei, do que eu tenho lido, não tem ido muito para frente, de que a gente talvez esteja errado no que diz respeito ao ancestral entre humanos e chimpanzés. Não necessariamente tenha passado do estágio quadrúpede para o estágio bípede na linhagem humana. Pode ser que o bipedalismo tenha surgido antes, até na divisão, talvez da divisão de humanos e gorilas, ou depois. E quando chegou na linhagem do humano com o chimpanzé, os chimpanzés perderam o bipedalismo e viraram quadrúpedes secundariamente, enquanto a linhagem humana continuou, o que significaria que, na verdade, a gente fala que o ser humano, enfim, veio do macaco, entre aspas, mas poderia ser o contrário, né? O macaco veio do homem, entre aspas, né? Porque o ancestral seria mais parecido com o ser humano, no que diz respeito à locomoção, do que ao chimpanzé. É uma hipótese muito interessante, levantada por causa da descoberta desses Sahelanthropus aqui, e, enfim, já tinha sido elucubrada por um ou outro cientista fora da casinha no passado. Aparentemente não foi para frente ainda, mas ela explicaria uma coisa muito interessante. Por que a gente não tem fósseis, quer dizer, tem, mas muito poucos fósseis da linhagem dos chimpanzés. Você tem 7 milhões de anos que separam as duas linhagens. Por um lado, você tem um monte de fóssil humano, tal, né, da linhagem ali dos hominíneos, e do outro lado não tem nada. Meio estranho isso daí, né? Meio esquisito. Talvez porque tenham procurado menos? Não sei. Mas deveriam ter fósseis dessa linhagem. E porque a gente encontra poucos deles, é possível que a gente, na verdade, já tenha encontrado e não esteja reconhecendo eles, porque eles têm características que a gente associa à linhagem hominíneos e não à linhagem dos chimpanzés, porque, na verdade, os ancestrais dos chimpanzés seriam bípedes. Então essa é uma ideia bastante interessante, ainda que ela não tenha ido para frente, então pode ser que seja apenas uma hipótese das muitas que serão descartadas, né, no futuro, como é bastante comum na ciência. O que isso tem a ver com o Oliver? Tem a ver porque talvez, do ponto de vista genético, não seja difícil um ser bípede. Você já tem todas as estruturas. Tipo, os chimpanzés têm todos os ossos que a gente tem, todos os nervos que a gente tem, todos os músculos que a gente tem. Eles têm tudo igual a gente. Tirando o formato de alguns ossos e o encaixe de algumas coisas. Talvez você precise de uma mudança extremamente rápida, que pode ser gerada em pouquíssimas gerações, e que deixe a linhagem bípede. Talvez isso seja muito mais rápido e ágil do que a gente pensa. Talvez isso seja muito mais simples de acontecer do que os cientistas poderiam presumir. E isso acaba fazendo com que o Oliver possa ser um desses exemplos. O Oliver pode
poderia ter, talvez, né, uma mutação genética que fizesse com que ele andasse ereto com mais facilidade. O Oliver, no final da vida, teve artrite, então pode ser que isso seja devido a talvez alguma condição patológica que ele tivesse, por isso ele andasse em pé. Então talvez ele tivesse uma alteração genética, talvez esse fato dele andar em pé não seja meramente comportamental, aliás, eu acho pouco provável, e ele tivesse uma alteração genética que fizesse ele andar bípede. Quantas dessas alterações aconteceram no passado, em populações de primatas de grande porte, nossos ancestrais, que não poderiam ter dado origem à linhagem humana? Isso explicaria por que 7 milhões de anos atrás você já tem um bicho bípede ali, né? Então, talvez a separação da linhagem humana e chimpanzé possa ter sido realmente rápida. Isso quer dizer que o Oliver, o humanzé, que na verdade não era humanzé, não tinha hibridização nenhuma, talvez fosse um indivíduo mutante, com uma mutação, se não parecida, igual àquela que fez a nossa linhagem andar em pé. E a gente não tem como saber, porque na época ninguém fez o sequenciamento genético ponto a ponto, né, como a gente tem hoje, e ainda porque também a gente não tem muita certeza de quais são os genes que fazem a gente andar em pé ou não, né? Mas talvez a gente encontrasse mais semelhanças entre o Oliver e a gente ali, se a gente fosse atrás, não fruto de hibridização, mas fruto de mutações parecidas com as que aconteceram na nossa linhagem no passado. E aí você vai se perguntar, mas Pirula, qual é a conclusão afinal de contas? Pode haver um híbrido entre humano e chimpanzé? Bom, a gente não sabe. Se isso já aconteceu, não sabemos. Se alguém tentou fazer isso do ponto de vista científico, não ficamos sabendo também se isso é viável ou não. É um tipo de bizarrice, digamos assim, que é provável que alguém já tenha tentado, e se isso tivesse sido concluído em algum lugar, a gente provavelmente já teria ficado sabendo. E aí você tem todas as implicações éticas envolvidas e tal, mas ainda que você desconsidere tudo isso, a possibilidade de gerar um híbrido, ela existe. Mas é a mesma coisa da lógica dos viajantes do futuro. Como a gente não viu nenhum deles por aí ainda, é muito pouco provável que alguém tenha conseguido fazer isso. E eu acho que a gente tem que render reverências e homenagens ao Oliver aí, que foi um bicho que sofreu muito durante a sua vida, infelizmente, mas que nos proporcionou talvez algumas reflexões sobre quem somos nós, como a gente apareceu por aqui, né? E talvez qual o nosso lugar na natureza, não é mesmo? Qual a nossa posição na natureza, uma vez que a gente tem primos tão próximos ainda, vivos. E a gente fazendo a vida deles talvez não tão agradáveis ou com a dignidade que eles mereceriam. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a quem ouviu até aqui.